Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão me assistir, né? Tudo bem com vocês? Bom, vamos aí hoje falar um pouquinho sobre as infrações ao Estatuto da OAB e as sanções correspondentes a essas infrações. Então, nós estamos falando lá do artigo 34. O artigo 34 ele traz um rol e é um rol taxativo para a maioria da doutrina, porque a maioria da doutrina entende que não pode haver infração por analogia, criada por analogia. Então o rol ele é taxativo, é preciso que para segurança, né, a gente saiba de antemão o que é considerado uma infração, ok? Então o rol do artigo 34 ele é taxativo. E aí vocês devem estar pensando, ai, professora, nós vamos ter que decorar esse rol do artigo 34. Olha, vou dar para vocês um macetezinho, tirado aí de cursinho preparatório para a OAB, que é bem legal. É um macetezinho que faz com que vocês não precisem decorar. E aí, para que vocês entendam esse macete, eu vou pedir para vocês pegarem agora o seu estatuto e já escreverem nele o seguinte. Veja bem, vou pegar o meu aqui. Do inciso 1 ao inciso 16, vocês vão fazer uma chave e vão escrever na frente censura. E vou dar a dica agora. Censura e escreve também ato do advogado. Daqui a pouquinho eu explico. Do inciso 17, porque até o 16 é ato. 17 até o 25, vocês escrevam suspensão e escrevam também dinheiro, carga e inépcia. Daqui a pouco eu explico. E do inciso 26 até o 28, vocês escrevam exclusão e escrevam crime. E o inciso 29, que é o último, vocês escrevam também censura e ato. Explico. Qual que é o macete para eu não ter que decorar o 34, Giane? O macete é, sempre que houver que as infrações forem ato de advogado, ele estará sujeito à censura. Sempre que as infrações tiverem a ver com dinheiro, com carga nos autos ou com inépcia profissional, ele está sujeito à suspensão. Sempre que a infração tiver a ver com crime, ele está sujeito à exclusão. Esta é a dica. Então você viu lá na prova, o advogado fez tal coisa assim, assim, assim. Aí você vai olhar, tem a ver com o ato do advogado? Tem a ver com... Então é censura. Tem a ver com dinheiro, inépcia e carga de autos? Suspensão. Tem a ver com crime? Exclusão. Essa é a dica, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre cada um desses incisos aqui, tá? Antes disso, vamos falar das sanções. Então, vamos falar primeiramente da censura. A censura, ela está lá no artigo 36. E a censura, como eu disse, ela se refere às infrações do inciso 1 a 16 e o inciso 29, ok? Além disso, a sanção tem cabimento quando houver qualquer infração ao Código de Ética. Então, se houver alguma infração lá no Código de Ética, vai estar sujeito à censura. E também quando houver infração ao estatuto que não esteja previsto uma pena mais grave. Então também vai ser censura. A censura aí é residual, tá? Como é que é essa censura? Essa censura, gente, é um puxão de orelha da OAB que é registrado nos prontuários do advogado. Ela tem publicidade? Ela é publicada no Diário Oficial? Não, não é. Ela não é publicada, mas ela é registrada nos prontuários do advogado, tá? Então essa é a censura. Lembra que é um puxão de orelha da OAB, tá? Essa censura, gente, se houver algum tipo de atenuante, e essas atenuantes estão lá no artigo 40, que eu vou ler daqui a pouquinho, se houver algum tipo de atenuante, essa censura pode ser transformada numa advertência. O que é advertência?
A advertência, ela também é um puxão de orelha da OAB. Só que é um puxão de orelha mais brando. Por quê? Porque além de não ser publicada também, ela nem tem anotação nos prontuários. Então, uma vez eu vi um professor dizendo e eu achei muito legal. A censura é um puxão de orelha da mãe. A advertência é um puxão de orelha da avó, que você nem presta muita atenção, entendeu? Então, pra vocês guardarem aí, ó, censura, puxão de orelha da mãe. Por quê? Não é publicado, mas tem registro nos prontuários. E a advertência, puxão de orelha da avó, nem registro nos prontuários não tem. Tranquilo? Ok? Tá, quando é que essa censura pode ser transformada em advertência? Quando houver alguma atenuante. E onde que eu vou encontrar essas atenuantes? Eu vou encontrar essas atenuantes lá no artigo 40. Pega lá, corre lá, abre o artigo 40. Lá fala: na aplicação das sanções disciplinares são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras. Se fala entre outras, é exemplificativo. Quem que vai avaliar isso? O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Ele é que analisa, tá? Se é uma atenuante ou não. E aí traz como exemplo, falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Poxa, eu sofri uma censura, mas eu cometi uma infração sujeita à censura, mas eu estava defendendo uma prerrogativa da classe lá do artigo 7º. A OAB pode entender então que serve como atenuante. 2. Ausência de punição disciplinar anterior. Eu cometi uma infração sujeita à suspensão, mas poxa, eu sou primária, eu nunca tive nenhuma censura da OAB, então a OAB pode entender isso como atenuante. 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo na OAB. Eu cometi uma infração sujeita à censura, mas, poxa, eu já exerci cargo dentro da OAB voluntariamente, fiz muito bem para a OAB, fui bastante ativa, fui bastante proficiente. A OAB pode entender isso como uma atenuante. E, por último, prestação de relevantes serviços da advocacia ou à causa pública. Eu prestei bastante serviço à advocacia, escrevi vários livros, já fiz várias palestras voluntárias. A OAB pode entender isso como atenuante. Giane, mas por que você fala que a OAB pode entender? Isso ainda é direito do advogado, não? Aí, gente, a doutrina se divide. Tem gente que diz que é direito subjetivo do advogado e se ele tiver alguma atenuante, a OAB tem que transformar em advertência. Mas a maioria entende que não é direito adquirido do advogado. Ela entende que, a critério da OAB, ela pode entender aquilo como uma atenuante, ok? Tá, fechamos aí censura então? Censura é um puxão de orelha que é anotado no prontuário, mas não é publicada. Pode ser transformada em advertência, que nem é anotada no prontuário e também não é publicada, ok? E ela cabe nas infrações dos incisos 1 a 16 e do inciso 29. Ok, vamos lá agora então falar da suspensão. A suspensão está no artigo 37, acompanha aí comigo, por gentileza. Quando eu cometer alguma infração dos incisos 27 a 20... desculpa, confundi aqui, deixa eu ver o número do artigo, do inciso certinho aqui, para não falar errado para vocês. 27 até o artigo... Não, 17 até o artigo 25. Aí eu posso ser suspensa. Tá, o que acontece se eu for suspensa? Eu vou ser proibida de advogar por um tempo, tá? Mas eu continuo advogada. Se eu continuo advogada, eu tenho que pagar o AB. Porque não é férias, né, gente? Não quer dizer que eu estou de férias. Quer dizer que eu estou suspensa, isso é uma punição. Eu não vou poder advogar, mas vou ter que pagar o AB, ok? Tá. Ela tem publicidade? Tem. A suspensão vai ser publicada no Diário Oficial, ok? Tá. Quando é que ela cabe? Já falei dos incisos 17 ao inciso 25, e depois a gente vai falar mais para frente, a gente vai falar cada um desses incisos, e também no caso de reincidência, 2 vezes, eu fui reincidente 2 vezes,
numa infração e aí eu posso ser suspensa, se eu for reincidente 2 vezes na mesma infração, ok? Tá, qual que é o prazo? Eu vou ser suspensa por quanto tempo? O prazo geral é de 30 dias a 120 dias, mas nós temos 3 exceções. Quais são elas? E é bastante óbvio, tá? A primeira exceção, quando eu não prestar contas para o meu cliente, porque quando a gente estiver estudando os incisos do 34, vocês vão ver que não prestar contas é uma infração sujeita à suspensão. Se eu não presto contas, eu sou suspensa. Mas seria lógico eu ser suspensa de 30 a 120 dias e depois voltar para o OAB, poder advogar sem prestar contas? Não seria lógico. Então, eu sou suspensa de 30 dias até eu prestar contas. Então, o prazo é especial, é de 30 dias até eu prestar contas. Segunda exceção, quando eu não pagar o AB. Eu estou devendo anuidade, estou devendo serviço, estou devendo multa, estou devendo qualquer valor para a OAB. Eu vou ser suspensa. Por quanto tempo? Não é lógico eu ser suspensa de 30 dias a 120 dias e voltar para a OAB sem pagar. Então, eu vou ser suspensa de 30 dias até que eu pague as contas, ok? Tem doutrina que fala que isso é arbitrário, que a OAB exerce o direito com a sua própria força, mas tá aí no inciso, a gente precisa saber. E terceira exceção, quando eu for inepta. Nós vamos ver que tem incisos no 34 que diz que se eu cometer erros reiterados, sejam erros jurídicos ou erros de português, erros gramaticais, eu posso ser considerada inepta. E se eu tiver uma pena de inépcia, eu vou ser suspensa. Por quanto tempo? 30 dias e até que eu faça uma prova de reabilitação e seja aprovada nessa prova, para eu provar que eu estou reabilitada e agora eu estou apta a advogar. É meio vexatório isso, né? Um advogado ser suspenso por inépcia, erros reiterados no exercício da advocacia, seja erro de português, seja erro jurídico, tá? Então, o prazo de suspensão também é especial, de 30 dias ou até eu fazer a prova e ser aprovada. Essa prova tem conselhos seccionais, que é a mesma prova do AB, tem que fazer de novo, e tem conselhos seccionais, que é uma prova especial só de reabilitação, tá? Mas isso não é importante para nós. O importante é saber que o prazo é de 30 dias até eu fazer a prova e ser aprovada, ok? Então, prazo de suspensão geral, 30 a 120 dias, tendo essas 3 exceções que eu acabei de falar. Anotem que isso é importante, ok? Tá. E por fim, a exclusão. A exclusão, gente, é uma pena quando eu cometo infrações mais graves. Eu falei para vocês que a exclusão tem a ver com crime. Quando que ela vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada do inciso 26 até o inciso 28. E também quando houver aplicação da terceira suspensão. Quando eu for suspensa 3 vezes, eu posso ser excluída, tá? Gente, claro, né? Todas essas penas passam por um processo administrativo com contraditória e ampla defesa, observância de prazos e tudo mais, tá? Tudo isso, a gente vai ver sobre isso ainda, tá bom? Ok. Essa exclusão é pública? Sim, ela sai lá no Diário Oficial, ok? E para ser excluído, o advogado tem uma regrinha, é preciso que haja manifestação favorável de 2/3 do Conselho Seccional. Então, o Conselho Seccional que está aplicando a exclusão, ele precisa ter 2/3 favorável para que seja excluído. Então, precisa ter manifestação favorável do Conselho Seccional com um quórum de 2/3. Tranquilo? Ok? Tá. Giane, mas eu não posso voltar? Eu fui excluída, não posso voltar? Aí, você me obriga a ler o artigo 11. Vamos lá no artigo 11. O artigo 11, que nós já estudamos em sala, fala: cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 2, sofrer penalidade de exclusão. A minha inscrição foi cancelada. Se ela foi cancelada, eu perco meu número. Esse número não volta mais, mas eu posso voltar
Vamos ver, vamos ler os parágrafos do artigo 11. O parágrafo 2º fala: na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número da inscrição anterior, ou seja, eu perdi o número da inscrição anterior, né? Deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Vamos lá no artigo 8º. O artigo 8º é aquele que traz os requisitos para minha inscrição na OAB. Inciso 1, capacidade civil. Então, se eu quiser voltar, eu tenho que provar minha capacidade civil. Eu tenho que provar o inciso 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Tenho que provar a idoneidade moral, inciso 6, e tenho que prestar compromisso perante o conselho, inciso 7. Só que lá no 11, no parágrafo 3º, fala: na hipótese do inciso 2, ou seja, penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também deverá ser acompanhado de prova de reabilitação. Então, gente, sabe a reabilitação lá do processo penal? Nós estamos falando de crime, né? Nós estamos falando de crime cometido perante o estatuto. Então, sabe aquela reabilitação lá do processo penal? Eu vou ter que passar por uma reabilitação para poder voltar para os quadros do AB. Como é que é isso, Giane? Veja bem, quando eu vou sofrer qualquer dessas sanções, seja ela censura, seja ela suspensão, seja ela exclusão, e a multa nós vamos falar agorinha mesmo no próximo vídeo, eu passo por um processo administrativo disciplinar. Esse processo é instaurado pelo OAB, onde aconteceu a infração, certo? E aí, aquele processo respeita prazos, contraditório, ampla defesa e chega numa decisão final, que pode ser uma decisão de exclusão. Se for uma decisão de exclusão, essa decisão vai ser avisada para o Conselho Seccional de onde eu faço parte, para que seja anotado nos meus prontuários, né? Também vai ser publicado e tudo mais. Ok. Passado, se eu quiser me reabilitar, eu passo pela reabilitação, que é um processo ao contrário. É um processo onde eu vou ter que provar nesse processo que eu estou reabilitada para voltar a advogar. E aí o processo corre com contraditório e ampla defesa, e lá no final vai ter uma decisão que vai dizer se eu posso voltar ou não, se eu estou apta a voltar ou não. Ok? Bom, então esses foram os 3 tipos que a gente viu de sanção: censura, que pode ser convertida em advertência se houver alguma atenuante do artigo 40, censura, suspensão, eu posso ser suspensa de 30 a 120 dias, é o prazo geral, mas tem 3 exceções. Quais são? No caso de eu não prestar contas para o meu cliente, no caso de eu não pagar a OAB, ou no caso de eu cometer erros reiterados, estar inapta para advogar, ok? Inépcia profissional, esqueci o nome, inépcia profissional. Nesse caso, o prazo é de 30 dias até que eu pague o OAB, 30 dias até que eu preste contas, ou 30 dias até que eu faça a prova de reabilitação e seja aprovado, tá? E a exclusão, que é no caso de crime, e aí nós acabamos de falar que depois que você é excluído, você perde o número da OAB, ok? No próximo vídeo, nós vamos voltar falando da multa. E aí a gente vai ver que a multa, ela é uma pena acessória, porque ela não pode ser aplicada sozinha. Ela vai ser aplicada junto com a censura e com a suspensão, e nunca com a exclusão. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo, que é para não ficar muito cansativo. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Um abraço.